eu tô aqui para compartilhar com vocês o que Deus fez e faz na minha vida. Porque eu acredito que é o mínimo que eu posso fazer. Eu acho que eu até demorei muito para fazer isso. Porque Deus tem sido muito maravilhoso comigo. A maneira como Deus conduz e conduziu a minha vida é espetacular. Eu acredito que assim Ele faz na vida de muitas pessoas. Mas a gente precisa propagar. A gente precisa propagar as maravilhas de Deus. Porque às vezes existem pessoas que estão passando por momentos difíceis, talvez até momentos semelhantes aos nossos. E talvez o nosso testemunho possa fazer diferença na vida da pessoa. Ela entender e ela ver o poder de Deus agindo, ela vai perceber que aquilo pode ser feito na vida dela também. E diante de tudo que Deus fez e faz comigo, o mínimo que eu posso fazer é testemunhar das maravilhas dele na minha vida. E eu costumo pensar que se eu tivesse que dar um título para a obra de Deus na minha vida, seria o prestígio de Deus na minha vida. E vocês vão entender por quê. Eu sou filha de uma família muito humilde. Eu nasci no interior da Paraíba, num municípiozinho chamado Pelo Sinal. Na verdade, era uma vila chamada Pelo Sinal. E lá a gente era criado, os meninos, para trabalhar na roça e constituir família. As meninas para serem donas de casa e esposas. Mas a mão de Deus começou a trabalhar na minha vida muito cedo. Aos 4 anos eu tive que, por causa de um problema de saúde, ir para São Paulo fazer um tratamento. O meu tio, que também é padrinho Antônio, e a tia Cícera, pessoas muito importantes na minha vida, moravam lá, e aí eu fui. E essa primeira ida, ela me deu a oportunidade para estudar. Não na primeira vez, mas aí depois eu voltei para estudar. Fiquei lá e estudei. E da minha família, entre irmãos, nós somos 3 irmãos. Mas o mais velho, o mais novo, o Paulinho, ele foi agregado depois. Ele veio bem depois. E eu estudei. E entre meus irmãos, meus pais, meus primos, eu fui a única que estudei, que tive uma formação acadêmica, que tive a oportunidade de ter um conhecimento diferente com relação às possibilidades que a gente tinha naquele local. E isso me deu uma responsabilidade muito grande, porque eu passei a ser vista dentro da minha família de uma certa maneira diferenciada, porque eu tinha um conhecimento maior, eu tinha uma visão de vida diferenciada e algumas responsabilidades recaíam sobre mim, principalmente na minha família materna, pai, mãe e irmãos, mas os outros também. Graças a Deus, eu sou muito bem vista entre os meus tios, entre os meus primos. As pessoas, elas olham para mim e elas acreditam que, de alguma forma, eu tenho uma maturidade para poder orientar e aconselhar sobre algumas coisas. E eu louvo a Deus por isso. E me preocupo muito em manter esse pensamento. Mas isso me deu uma maturidade muito cedo, muito nova. Eu peguei uma responsabilidade com a minha família, de que eu era o pilar daquela casa. Não financeiro, porque o meu pai e a minha mãe supriam, mas no sentido de orientar, no sentido de organizar, no sentido de fazer as compras, no sentido de direcionar os planos que eles teriam que tomar. Tudo era eu. E isso me tornou uma pessoa, uma jovem controladora, autoritária, com um pensamento de que eu tinha um poder muito grande, um poder de controlar, um poder de decidir, um poder de conduzir a minha vida e a vida da minha família. E eu cresci assim. E eu levei isso posteriormente para a família que eu ia constituir com o casamento. Durante muito tempo, eu organizava as coisas, meu pai, minha mãe, até hoje eles dependem um pouco de mim nesse sentido. E
Quando eu casei em 1994, eu tinha 20 anos, eu já estava 21. Eu trabalhava numa loja, uma loja chamada Armazém Paraíba, uma das maiores lojas que tinha lá em Imperatriz, tem também no Piauí e em outros estados ali no Nordeste, no Norte e Nordeste. E eu fui trabalhar lá como digitadora. Na época era uma profissão que quase não existia. Era algo muito novo. O Armazém Paraíba foi foi a primeira empresa a ter computador. Era aquele computador grandão, gigante. E as pessoas, até os conhecidos da gente, eles iam lá para ver a salinha dos digitadores que tinham vidro. Então eles achavam aquilo ali muito impressionante. Nossa, era algo muito grandioso. Era um status trabalhar como digitadora, trabalhar com computador naquela época. E o meu marido, ele ganhou de presente de casamento, o meu cunhado, o João, ele deu uma oficina de bicicleta para o Joatan. Então a nossa renda era a oficina de bicicleta e o salário que eu tinha do Paraíba. E a gente estava construindo muita coisa, como um casal recém-casado, jovem. Mas eu tinha uma preocupação muito grande de controlar, de conduzir as coisas, principalmente no nível material. Meus pais, a gente sempre morou de aluguel. E a gente mudava muito. Mudava de estado, mudava de cidade, mudava de casa, muito. E aquilo me incomodava. E eu tinha uma concepção na minha mente que eu não queria aquilo para minha família, para a família que eu ia constituir. Eu queria uma estabilidade financeira para os meus filhos, eu queria uma casa própria, eu queria as minhas coisas para que eu pudesse usufruir e ter segurança financeira. Eu me preocupava muito com isso. Então eu trabalhava muito, eu focava muito no trabalho. Mas eu também era uma pessoa que tinha uma religiosidade boa. Eu sempre fui católica, desde pequenininha, desde criança. Minha família era católica. Mas eu era uma católica praticante. Eu era uma católica que vivia de acordo com aquilo que eu aprendia na igreja. Eu tinha roupa de ir para a missa, eu não faltava uma missa, eu ajudava o padre, eu fiz todas as etapas que tinha que fazer, eu participava de novenas, eu fazia os meus terços. Se tinha uma prova para fazer, eu não tinha condição financeira de ter um terço, aquele de bolinha, mas eu fazia da minha maneira. Eu tinha uma religiosidade muito forte. Eu tinha Deus como algo muito importante na minha vida. Diferente, a visão que eu tinha de Deus é diferente da visão que eu tenho hoje, mas eu tinha. Mas aí o tempo foi passando, aí eu casei, e essa necessidade de domínio, de controle na área financeira, ela se intensificou muito. Porque eu engravidei logo que eu casei, e a gente era muito novo e com um bebê para criar. E aí aumentou a necessidade disso. E na minha cabeça estava rodando a todo instante que eu precisava trabalhar cada vez mais, nós precisávamos trabalhar cada vez mais para que a gente pudesse adquirir essa estabilidade financeira. Mas isso me impediu de ver Deus trabalhando nos arredores da minha vida com as minhas preocupações. Quando nós casamos, nós fomos morar numa kitnetzinha pequenininha de aluguel. E aí, pouco tempo depois, o meu cunhado, o João, ele cedeu uma casa que ele tinha num bairro mais afastado do centro para que a gente pudesse morar sem pagar aluguel. Uma casa grande, uma casa espaçosa, muito boa. E nós fomos morar lá sem pagar aluguel. E o Joatan começou a trabalhar na Coca-Cola, uma das maiores multinacionais do Brasil, com um salário excelente, com benefícios maravilhosos. Nós tínhamos o melhor plano de saúde do Brasil. Nós passamos de uma renda familiar de 2 salários mínimos para um valor exorbitante comparado com aquilo. A gente fazia tanta extravagância, porque era muito diferente. Então, no dia das crianças, a gente comprava brinquedos, saía dando para sobrinho, para vizinho, para tudo. Fazia festival de sorvete para as crianças da rua. Essa parte de
compartilhar sempre foi muito forte, principalmente no Joatan. E eu não percebia Deus fazendo essas coisas. Eu não percebia Deus suprindo as minhas necessidades, os meus medos, porque eu estava tão focada no controle que eu acreditava que eu tinha, no poder que eu acreditava que eu tinha, no plano que eu acreditava que eu tinha traçado para minha vida, para suprir as minhas necessidades, que eu não observei Deus suprindo elas de uma maneira tão maravilhosa. E aí eu trabalhava, o horário era bem extenso naquela época, a gente trabalhava bastante, e eu ainda inventei de colocar uma loja de confecção de roupa feminina e masculina, para aumentar a renda, porque eu queria comprar minha casa própria, nossa casa própria, e ter uma estabilidade financeira segura. E aí eu abri uma sociedade com a minha amiga, comadre, madrinha de casamento, a Jesus. E foi muito interessante isso. Então, às vezes, eu trabalhava bastante lá na empresa, no Paraíba. E aí, quando eu saía de lá, eu ainda ia dar uma cobertura na loja. E final de semana estava sempre envolvido. Às vezes, tinha que viajar para fazer compra para a loja. Era muito corrido. E nesse processo, nessa busca desenfreada por esse controle que eu acreditava ter, eu fui deixando algumas coisas de lado. O Joatan tinha mais tempo com meu filho, porque ele saía mais cedo do trabalho, ficava bem mais com o Bruno, que era pequenininho. E eu fui deixando a minha religiosidade de lado. Eu não ia mais para a igreja, eu não fazia os meus textos, não frequentava mais a missa. E eu pouco pensava em Deus naquela época. E aí eu comecei a sentir umas dores de cabeça muito fortes. Dor de cabeça, tontura, náusea, uns incômodos assim que não tinha muita explicação. Muita dor de cabeça, era uma dor de cabeça tão forte que às vezes eu tinha vontade de pegar a cabeça e bater na parede para ver se aliviava. E eu pensava, não, eu não vou tirar folga do trabalho, eu não vou me consultar porque eu preciso trabalhar. E aí eu tive um desmaio, e aí eu pensei, não, a coisa deve ser um pouquinho mais séria, eu vou consultar. E naquela época, a gente não tinha assim, eu tô falando de época porque eu tô falando de 28 anos atrás. A gente não tinha essa separação de médicos assim, muito ampla. Tinha assim o neurologista e o psiquiatra para tratar de coisas cerebrais. E eu passei pelo neurologista, fiz alguns exames e ele falou, você vai precisar consultar com um psiquiatra. E aí na mesma hora, a gente tinha uma ideia diferente de psiquiatra naquele tempo. Psiquiatra era coisa de louco, tanto é que o psiquiatra, ele atendia numa clínica que tinha, que naquela época as pessoas que tinham problemas mentais, elas ficavam internadas naquele ambiente. As pessoas que estavam no estado mais sério, elas ficavam dopadas, internadas ali no seu leito, mas tinha aquelas outras pessoas que não eram tão graves e elas ficavam andando ali pelos corredores, entre as pessoas que estavam ali para se consultar. E eu fui fazer essa consulta. Mas quando eu cheguei lá para consultar com o psiquiatra, que eu vi aquele ambiente, eu vi as pessoas andando ali, assim, sem noção do que estava acontecendo, parecendo que estavam em outro mundo, meio que dopadas. E aí tinha aquela informação do que aquele problema causava, de como limitava a pessoa, de que uma pessoa que perdia a sua mental, o seu equilíbrio mental, ela nunca mais seria uma pessoa normal. E aí eu comecei a me ver ali. Eu pensei, é aqui que eu vou acabar. Eu vou ficar louca, eu vou ser internada aqui e eu vou passar o resto da minha vida aqui, porque eu tô ficando doida. Eu acreditava que as dores de cabeça era o início da loucura. E o médico tinha me encaminhado para um psiquiatra, então eu falei, o quadro tá fechado. Vou me consultar, ele vai dizer que eu tô doida e eu vou ficar internada. Não vou nem voltar para casa. O que eu fiz? Me levantei e fui embora. Falei, não vou me consultar, não vou me internar aí, eu não aceito isso. Daí eu fui para casa. Larguei tudo, fui para casa, fui trabalhar normal. Passou uns 2 dias, tudo tranquilo. No 3º dia eu comecei a sentir dor de cabeça de novo, mas ainda assim eu fui trabalhar. E aí eu me lembro que eu tava lá no serviço, a dor de cabeça começou a ficar um pouco mais forte. E eu lembro que eu levantei
para ir na mesa do meu chefe, de um deles que na época era o Pereira, que estava lá acompanhando a gente. E eu lembro que eu cheguei na mesa do Pereira e fui falar com ele, e aí eu não lembro de mais nada. Eu desmaiei, eles me pegaram, me colocaram num táxi e me levaram para o hospital. Graças a Deus eu tinha o melhor plano de saúde do Brasil. Eu fui atendida no melhor hospital que tinha lá em Imperatriz, com os melhores médicos. Eu tive acesso a tudo de primeira, de forma imediata, e isso foi primordial. Mas eu digo que isso foi providência de Deus desde o começo. E aí eu comecei eu fiquei internada. Eu tive um AVC isquêmico. Eu tinha 22 anos. Um AVC isquêmico, ele é quando cria um coágulo na veia do cérebro, e esse coágulo, esse entupimento, impede que o oxigênio passe para outras áreas cerebrais, e algumas áreas do cérebro, algumas células, elas morrem. Por isso que ocorrem as sequelas, porque essas células, elas são danificadas. Mas as sequelas a gente vai falar depois. E aí eu acordei 4 dias depois. Eu acordei assim. Eu comecei a ouvir o que estava acontecendo ao meu redor. Eu não conseguia falar, eu não conseguia abrir o olho, mas eu tinha noção do que estava acontecendo. Eu sabia que eu estava no hospital, eu sabia que eu estava internada, eu sabia que ele tinha acontecido, que eu tinha tido desmaio. Eu sentia quando o Joatan levava o Bruno para me visitar, colocava o Bruno na cama, sentadinho, falava comigo. Eu sabia tudo o que estava acontecendo, mas eu não conseguia responder, eu não conseguia reagir. E aí o médico veio fazer uma visita à tarde. E aí ele falou assim, olha, já tem alguns dias que ela não se alimenta, e a gente vai colocar uma sonda para que essa alimentação possa ajudar na recuperação, porque ela não pode ficar sem comer. As outras coisas a gente está acompanhando, está normalizando, mas precisa se alimentar. E aí ficou marcado para no outro dia de manhã ele vir colocar a sonda. E aí eu fiquei pensando, digo, meu Deus, agora a coisa vai ficar pior ainda. Eu não sabia o que era uma sonda, mas eu tinha noção. Eu via na televisão e eu sabia que aquilo ali era ruim, era horrível. E aí, eu vou abrir aqui um parênteses para falar de uma coisa que aconteceu antes. Quando eu conheci o Joatan, o irmão dele, o Milton, é adventista. E ele fez um estudo bíblico comigo. E eu aprendi muita coisa. Mas naquela época, há 28 anos atrás, as igrejas evangélicas, elas eram menos. Não tinha assim uma abrangência tão grande. Era uma igrejinha aqui, outra acolá. E existia uma diferença muito grande entre os católicos e os evangélicos. Existia assim, eu tinha um certo preconceito, como nunca que eu vou lá sair da minha igreja católica, onde eu fui criada, onde eu cresci, para ir para uma igreja evangélica. Eu tinha uma imagem de crente muito diferente. Não quero isso para minha vida, não é isso, eu estou muito bem. Eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Eu tô na igreja, eu faço tudo direitinho, vou para a igreja, eu tô muito bem, eu tô bem aos olhos de Deus. Mas eu aprendi muita coisa, mas eu não aceitei naquele momento. E aí, uma coisa que me chamava bastante atenção era as orações que o Milton fazia. Antes da gente começar o estudo, ele orava. E até então, eu sabia rezar. A reza, a gente sabe que a gente aprende e a gente vai repetindo ali pro resto da vida da gente. E geralmente a gente reza para algum santo. A gente fala com Deus, mas a gente entrega as nossas petições para um intercessor. Isso é normal. Isso é bom. Mas a oração que ele fazia era algo que me chamava atenção, porque era como se ele estivesse falando diretamente com Deus. Era como se ele tivesse uma ligação, um link com Deus que eu achava que eu não tinha. Porque ele falava e eu me sentia como se eu estivesse numa sala superior, diante realmente de Deus, sem precisar de nenhum intermédio para falar com ele. E aquilo me chamava atenção. Quando ele orava e pedia para Deus abençoar a minha vida e colocava as coisas que estavam acontecendo comigo de uma maneira tão íntima, tão particular, que aquilo ficava martelando na minha cabeça. Então, quando eu estava lá
de noite, antes do outro dia que o médico viria para pôr a sonda, eu fiz a minha primeira oração com Deus. E eu até hoje lembro da minha oração. Eu falei: Deus, eu nunca falei contigo, mas eu quero contar as coisas que estão acontecendo comigo. Eu não acredito que eu lutei tanto, trabalhei tanto para conseguir as minhas coisas e agora eu não vou conseguir usufruir de nada. Eu não vou usufruir do meu filho, eu não vou usufruir do meu marido, e ele não é nem tão feio. Eu falei até assim na oração: eu não vou usufruir da minha casa, das coisas que eu comprei, eu não vou usufruir de tudo que eu plantei até aqui, porque eu tô nessa cama de hospital e eu não posso sair daqui. Eu tenho certeza que eu vou morrer aqui. Eu tenho certeza que eu não vou voltar para casa. Eu tenho certeza que eu não vou usufruir de tudo que eu planejei, de tudo que eu organizei, de tudo que eu trabalhei. Mas se o Senhor estiver me ouvindo, se o Senhor abençoar, me ajudar, que eu saia daqui, que eu melhore e que eu possa voltar para minha casa, para minha vida, eu prometo que quando eu sair daqui, eu vou para uma igreja e eu vou buscar intimidade contigo para que o Senhor conduza a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Eu prometo que se eu sair daqui, eu vou deixar que o Senhor dirija a minha vida. Foi assim a minha oração. E eu continuei ali falando com Deus e eu dormi. E eu me lembro que eu acordei de madrugada. Eu não sei que hora era. E aí eu acordei, abri o olho. Eu não conseguia falar ainda muito bem. E a minha mãe estava lá me acompanhando. Ela ficou assim espantada porque eu acordei, né? Todo mundo já esperava. E eu acordei com uma fome desesperada. E a cozinha do hospital estava fechada, já era de madrugada, mas tinha um frigobar pequenininho lá no apartamento. E eu sabia o que tinha no frigobar. Tinha água, refrigerante e chocolate. E eu apontei para o frigobar. E ela perguntou: tu quer água? E eu falei: não, eu quero comer. Aí ela abriu o frigobar e só tinha isso, né? Eu apontei para o chocolate. Aí ela pegou o chocolate. E o chocolate que tinha lá era um Prestígio. Um Prestígio. E aí ela abriu o Prestígio e eu fui tirando os pedacinhos de Prestígio e colocando na minha boca. E ele foi desmanchando. E aquele sabor açucarado, aquele líquido doce, ele foi entrando assim na minha garganta, descendo pro meu estômago. Eu sei que parece loucura, mas aconteceu exatamente assim. Eu sentia aquele doce, ele entrando nas minhas veias, ele indo para os meus braços, para as minhas pernas. Parecia o desenho do Popeye, quando ele tomava espinafre, que aí o espinafre ia entrando assim, ia dando força para ele. E aí eu fui sentindo braço, perna, pescoço, tudo. Eu sei que o chocolate não fez aquilo. Eu sei que o chocolate não é saudável, o chocolate não é um alimento que proporciona isso. Mas naquele momento foi o chocolate Prestígio que Deus usou. E aí eu fiquei acordada. E eu não consegui mais dormir. E aí eu fiquei pensando, e eu pensava na oração, e eu comecei a pensar nas coisas que eu ia fazer quando eu saísse dali, a casa que eu ia limpar. Eu pensei nas coisas, no meu filho que eu ia cuidar, em tanta coisa. Foi tanta coisa na minha cabeça que eu acho que eu vivi naquele restante de madrugada mais do que eu já tinha vivido a minha vida toda, de pensamentos e planejamentos. Mas todos eu colocava Deus na frente. E aí, quando o dia clareou e o café da manhã chegou, nossa, eu comi a minha bandeja, comi a bandeja que chegou para minha mãe. E quando o médico chegou, eu estava sentada na cama, comendo, tomando café da manhã. E ele falou assim: nossa, mas o que foi que aconteceu? A gente ia colocar a sonda em você, se não estava acordando, não estava se alimentando. Eu falei: doutor, eu orei de noite, pedi para Deus, e Deus vai fazer eu ficar boa, eu vou sair daqui. E isso foi só o começo. Eu ainda passei 17 dias hospitalizada, fazendo tratamento, fazendo exames, fazendo acompanhamento. Mas depois disso eu comecei a tomar noção do que estava acontecendo. E aí todo dia tinha uma coisa nova
um aprendizado novo. E apesar de eu ter tido um AVC isquêmico com 22 anos, eu não tive nenhuma sequela física. Graças a Deus. Eu estava perfeita. Eu sentia todo o meu corpo, eu não tinha problema na fala, na visão, nada. Eu fiquei com sequelas neurológicas, mas a gente vai falar depois. E o AVC que eu tive, ele foi devido ao excesso de estresse. Naquela época não era tão normal isso acontecer, mas aconteceu. Com 22 anos eu tive um AVC isquêmico por excesso de estresse. E eu não fiquei com nenhuma sequela física. Porque Deus, ele é muito bom. Ele é bom sempre. E aí eu tive alta. Fui pra casa. Mas antes de eu ter alta, teve um episódio muito interessante. O Milton fez uma visita lá e ele deixou uma Bíblia. E quando eu já estava ok, sentando direitinho, eu abri a Bíblia e eu abri no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, que é um diferencial na minha vida até hoje. E diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não haverá mais cuidado por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa foi a minha experiência com Deus. Eu falei com Deus a primeira vez e Ele falou comigo através desse versículo. Através desse diálogo, porque isso não é um versículo, isso é um diálogo de Deus comigo. Deus veio me responder a minha inquietude, a minha necessidade, a minha preocupação, de uma maneira tão direta que faltou apenas Ele colocar o meu nome aqui na Bíblia, Eliette, só faltou isso. Mas era exatamente a minha preocupação. Ele me respondeu de uma maneira maravilhosa. E isso me faz ser apaixonada por Deus a cada dia. Me faz amar Deus a cada dia. Me faz ter uma gratidão por Deus infinita a cada dia. Isso me faz não conseguir dizer não às coisas de Deus. Isso me faz me esforçar para melhorar cada vez mais no trabalho de Deus. Porque a maneira como Ele agiu e age comigo é muito singular, é muito particular, é muito impressionante. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu sei que Deus age assim também na vida de outras pessoas e na sua também. A gente precisa só perceber isso. E se passaram alguns dias e eu tive alta. E eu lembro que quando o táxi chegou na porta da minha casa, o Jota desceu com as coisas e eu tinha uma igreja da Assembleia na esquina da minha casa. Eu fui direto para lá. E aí eu entrei, fiquei olhando o que estava acontecendo ali, era de manhã. Mas eu não senti o impacto que eu achava que eu ia sentir, porque depois daquela oração e depois daquela resposta, eu achava que as coisas de Deus, elas eram assim, extraordinárias demais. Eu achava que quando eu entrasse dentro da igreja, eu ia sentir um boom, uma coisa assim, diferente. Mas eu não senti. E aí eu acompanhei o que estava acontecendo ali e fui para casa. Passaram-se 2 dias, eu fui visitar uma outra igreja, uma igreja batista,
no bairro que eu morava, no setor que eu morava. Muito interessante, muito animado, muito legal, pessoas muito acolhedoras também, mas ainda não era aquilo. E aí chegou o final de semana, chegou o sábado, e aí o Milton me convidou para ir para a igreja adventista. Ficava um pouco longe, porque ficava perto da casa da minha sogra, eu morava 12 quilômetros, a gente tinha que ir de ônibus. E aí eu fui. Eu ainda estava me recuperando, eu ainda não tinha noção das coisas que iam acontecer com relação à minha saúde, mas só o fato de eu ter saído do hospital para mim já era demais. E eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja adventista, foi como se eu tivesse chegado no meu lugar. Foi como se eu tivesse chegado no lugar que já era meu há muito tempo. Eu me senti muito em casa. Eu me senti muito acolhida. Eu me senti muito inserida. O sermão foi uma continuação daquilo que Deus estava falando comigo. E os momentos de orações. Os momentos de orações. Quando as pessoas oravam daquela maneira íntima com Deus, falando do dia a dia delas, eu olhei e falei assim, nossa, todo mundo aqui parece que é amigo de Deus, parece que todos eles aqui têm um crachá especial para chegar diante de Deus, e aquilo me fez ficar apaixonada. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida, eu quero isso também, eu quero orar. Porque até então eu não sabia orar, eu orava só aquela oração que eu tinha feito lá na cama do hospital. Eu repetia ela, mas eu queria aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo. Eu queria conversar com Deus com aquela intimidade, com aquela autonomia de amigo íntimo, de como se eu estivesse olhando para ele no olho. E até então eu orava a minha oração, mas eu não conseguia visualizar Deus, eu queria aquilo para mim. E eu falei, é aqui que eu vou ficar. E eu fui me inserindo dentro da igreja. Eu só ia no sábado, porque eu morava muito longe, por causa da questão também de saúde. E foi muito bom. Foi muito bom. E há 28 anos eu estou na igreja adventista. E eu louvo a Deus pela maneira como Ele me levou, me trouxe até aqui. Pela maneira como Ele me apresentou a verdade. Pela maneira como Ele tem trabalhado comigo todo dia. Eu digo que eu tô há 28 anos, mas todo dia eu aprendo uma coisa nova. Todo dia eu tenho uma experiência nova com Deus. Todo dia a minha gratidão para com Ele se renova, porque todo dia Ele faz um milagre na minha vida. E isso é impressionante. É impressionante como Ele me faz crescer e como Ele continua trabalhando de maneira individual, particular e singular na minha vida. Isso me faz ser encantada com Deus. Isso me faz amar muito todo dia esse Deus maravilhoso. E a gente vai para a segunda parte. Na segunda parte nós vamos ver que o prestígio de Deus, ele não tem limite.